Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta lá a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Convida a igreja a abrir a Bíblia em 1 Samuel. Aleluia. Primeira Samuel 25. Aleluia. Amém? Todos acharam? Aleluia. Que vai a partir do verso 5. 1 Samuel 25, a partir do verso 5, que vai dizer: E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Subi ao monte Carmelo, e indo a Nabal, perguntou-lhe em seu nome: Como está? E assim direis: Aquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm estiveram conosco, agravo nenhum lhe fizeram, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Perguntou aos teus jovens, e eles então dirão: Este jovem, pois, ache graça a teus olhos, porque víamos em bom dia dar, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que acharemos à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado ao Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada dia foge o teu Senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas rezes, que degolhei para meus tosqueadores, e daria a homens que não sei de onde vêm? Então o jovem Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e enviando-lhe, anunciando tudo, conforme todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: Cada cinja as suas espadas, e cada um cingiu, e a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram para Davi os 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, entre os jovens, o anunciou Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amor. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados dele, e nada nos faltou, em todos os dias que conversamos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com ele, apacentando as ovelhas. Olha, pois agora, e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado, este é o mal contra o nosso amor e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belião, que não há quem possa falar. Em nome de Jesus, podem se assentar. Aleluia. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Vamos continuar com a reflexão dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus preparou algo para mim e para você essa noite. Glória a Deus!
Aleluia. E aí no versículo 18 vai dizer: então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figo passados, e os pôs sobre os jumentos e disse aos servos: ide adiante de mim, que vos seguirei de perto. E isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E eu começo essa reflexão falando: sabedoria que muda destinos. Eu quero conjecturar com você. Quando lemos Provérbios 31, vemos o retrato da mulher virtuosa. Mas Abigail foi uma mulher de carne e osso, considerada uma das mulheres mais sábias da Bíblia. Em 1 Samuel 25, Samuel havia morrido, mas Davi ainda não era rei, mas já carregava uma promessa. Abigail era casada com Nabal, um homem muito rico, porém insensato, e o próprio nome Nabal significa tolo. Então você imagina levar já um nome de tolo, de insensato. No momento que o rei, que ainda não era rei, mas já tinha uma promessa, manda os seus 10 homens para a casa de Nabal, achando que ele ia receber com cortesia pelo serviço que aqueles guardas faziam, da praxe era que ele recompensasse aqueles soldados, dando comida, ou um abrigo, um copo d'água. Só que a palavra de Deus vai dizer que ele grita: quem é Davi? Esse filho de Jessé. Uma ingratidão que ele não reconhecia o serviço de Davi prestado, a segurança que Davi trazia àquele povo. E não é diferente nas nossas vidas. Quanta ingratidão levamos nas costas. Só que o Senhor que traz a reflexão é o seguinte: não espere reconhecimento que só vem do céu. Às vezes a gente fala, faz, tanto por pessoas, por familiares, que nem lembra que você fez nada por elas. E isso se infere em nossos corações, porque o que a gente não faz com a pessoa, a gente não quer que ela faça por você. Nabal, ele fala: quem é esse filho de Jessé? Uma ingratidão que Davi não esperava. Davi, ele era humilde porque ele veio do campo. Ele cuidava de ovelhas. Ele sabia o esforço que era conduzir ovelhas. Só que era uma época de tosquejo. Era a época de bonância. Era a época que poderia ter algo para oferecer. A Bíblia começa dizendo que Nabal tinha grandes riquezas, mas também grande ingratidão. Se não soubermos ser gratos no pouco, como Deus colocaria nos nós sobre o muito? Aleluia. Às vezes pedimos muita coisa para Deus. Aleluia. Às vezes a gente quer aquela Ferrari. Eu ia falar do Fusquinha, o Fusquinha passou. É engraçado. Só que às vezes Deus vai nos dar um Fusquinha. Porque Deus quer ver como é teu coração. Será que teu coração vai ser o mesmo, Ele te dando ou não te dando? Aleluia. Ele te preparando? Porque Deus é aquele que nos molda em meio ao vale. Ele nos molda para poder receber a bênção. Para que depois a gente receba com proporção dobrada e não venha se perder. Aleluia, glória a Deus. Quando Davi soube, os soldados voltaram. Quando Davi soube disso, ficou indignado. A Bíblia diz que ele reuniu 400 homens decididos a se vingar. A destruição estava prestes a acontecer. Primeira chave:
agir na crise. Um servo correu até Abigail e disse: destruição paira sobre a casa. E a Bíblia usa a palavra poderosa, imediatamente. Abigail não reclamou, não culpou o marido e não se vitimizou. Ela agiu. Então a primeira chave é se mova. Deus não nos chama para nos fazermos de vítima. Aleluia. Deus não nos chama para ficar tocando nas feridas do passado. Aleluia. O passado ficou no passado. Obrigado. Essa semana aconteceu uma situação tão forte comigo que ninguém ficou sabendo. Eu encontrei alguém que trabalhou comigo há muitos anos atrás. E eu perguntei para essa pessoa por que ela tinha parado de responder as minhas mensagens. Se ela estava chateada comigo por alguma coisa. E eu gosto tanto dessa minha pessoa que trabalha comigo. E ela falou para mim assim: Elis, você sabe que você estava me ofendendo, né? Eu falei: te ofendendo? Por que eu estava te ofendendo? Ah, com aquele número de mensagens que você me mandava. Você não sabe que eu sou kardecista? Falei para ela: em nenhum momento eu fingi a tua religião. Porque Deus é um só. Indiferente do que você creia, eu só falei de Deus. Nunca falei da tua religião e muito menos obriguei você a aceitar a minha. E aí ela não se conformou com as minhas palavras, que o Espírito Santo me deu tanta sabedoria e calma naquele momento, que ela tentou me afligir com o meu passado. Ela, como uma pessoa que era da vida, que vivia nos botecos, que bebia, que isso e que aquilo, agora quer dizer que é crente. Que o passado apagou. Eu falei para ela: quem são as pessoas para falar do meu passado? Aleluia. Porque muitos que falam da sua vida fazem pior do que você fazia no passado. Eu falei para ela: isso não me atinge. Porque eu tenho um Deus que faz justiça e não vingança. Aleluia. Davi entendeu isso. Só que no momento da ira, Davi reuniu 400 homens. A Bíblia aqui não menciona que Davi foi orar. A Bíblia fala que ele se enfureceu. A Bíblia fala que ele pegou os 400 homens e mandou afiar bem as espadas. Ele afiou a sua também. Ia haver um derramamento de sangue naquela casa que não ia sobrar um homem de sexo masculino. Não ia sobrar um para contar a história nem ter descendência. Escravos estariam condenados, todo filho estaria condenado por um ato de ingratidão. E nós, no momento da fúria, será que também não tomamos atitudes precipitadas? Porque às vezes a gente não toma o ato de: não, vou orar. A minha chave mover é orar. Eu vou orar, eu vou buscar, bater na porta da misericórdia até que ela se abra. Ler a palavra, jejuar. O Senhor, Ele responde, só que no tempo dele. E mesmo quando a gente não está escutando, Ele está fazendo. Só que eu preciso pedir para calma no meu coração, para que Ele abra meus olhos e eu possa ver. Porque às vezes a gente está tão na correria que precisa ser para ontem no nosso cronos, que o Kairos de Deus não está podendo se cumprir na nossa vida. Eu escutei uma pregação que eu achei muito forte, que fala que Jesus, Ele saiu do seu Kairos para um tempo cronos do nosso. Precisou esperar 9 meses para nascer, precisou engatear, precisou andar, precisou crescer, até padecer com 33 anos para depois ressuscitar. Ele passou pelo nosso cronos. Por que nós não passaremos pelo nosso? Aleluia. Precisamos passar pelo tempo. Precisamos passar pela prova. Para que quando ela venha, a vitória seja mais honrosa, seja mais gratificante, seja dado mais valor. É verdade.
Porque se eu não sei ser grato no pouco, como ele vai me colocar pelo muito? O muito vai se esvair. Eu vou abrir a mão e vou perder. É como não dar valor para os milagres que o Senhor fez. O Senhor vai falar quando ele está naquela parábola: quem é meu pai, quem é minha mãe? Senão todos aqueles que fazem a vontade do meu pai. Bendito é aquele que mesmo num dia de chuva estamos aqui para adorar e bendizer Ele. Não pela obrigação que sabemos que temos que estar aqui, mas pela certeza que tudo Ele está fazendo. Eita glória! Aleluia, glória a Deus. Então ela agiu. A mulher sábia não paralisa na crise, ela se move. O misticismo nos paralisa, mas a fé nos coloca em movimento. Deus disse a Moisés, diante do mar vermelho: por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Veja, já tem uma palavra, agora mova-se debaixo dela. Você já tem uma palavra, você já tem uma promessa, mova-se debaixo dela. Aleluia! Deus já tinha dado ordem para seu povo que marche. Deus já tinha levantado Moisés para governar. Quantas vezes Deus nos coloca em situações e fala, faz, e a gente ainda está lá duvidando. Será? Será que é isso mesmo que é para fazer? Ou é coisa minha, do eu querer minha cabeça? Não, Deus já falou. Vai que eu estou contigo. Aí a gente fica, não, será que é essa faculdade mesmo? Será que é esse curso mesmo? Não, será que é esse emprego mesmo? Eu falo por experiência própria, porque quantas vezes eu já falei para Deus, Deus, eu vou largar esse trabalho, Deus não é mais para mim. E Ele fala, teu tempo não acabou. Aí a gente tenta contrariar, fala, não, isso não é de Deus falando, não é Deus. É minha mente falando, porque sabe que tem dívida, sabe que tem criança, sabe que tem responsabilidade. Aí a gente tenta bater a cara. Aí vai lá, vou lá, fez entrevista. Aí eu, não, vai dar tudo certo. Vou mudar de emprego, vou mudar de rotina, vou mudar. Aí, vou buscar o Senhor. Senhor, se não for o teu querer, dê tudo errado. Aí vai lá, dá tudo errado. Passei na primeira fase, passei na segunda fase, só ficou faltando o dono assinar e me chamar. E do nada falaram assim, não, o teu salário é muito alto, porque a gente quer pagar. Aí eu, gente, muito alto? Então, tá brincando, muito alto. Não, o salário é muito alto porque a gente quer pagar. Falei, tá bom, Senhor, eu entendi. Porque não é, a gente vai fazer e perguntar. É perguntar antes de fazer. Abigail foi sábia. Porque quantas vezes a gente se apavora, não, eu preciso pagar, eu preciso comprar, eu preciso comer, eu preciso sair, eu preciso. E o que Deus está dizendo que você precisa? Abigail está falando a palavra que pegou comidas, a palavra vai dizer. Vai dizer, Abigail pegou então 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 de figo passados e pôs sobre jumentos, sem o seu marido saber. Porque certamente, quando ocultamos nossos planos para pessoas que não estão no mesmo propósito, eles são frustrados. O marido já tinha tomado aquela atitude de ingratidão com Davi e com seus servos. Quando o seu servo volta e fala, a tua casa está sob morte, ela pensou, o que eu posso fazer por esse homem sensato? Ela não se desesperou, meu Deus, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, se desesperou, correu. Não, ela teve calma. Preparou a comida, preparou o jumento, subiu. A palavra continua dizendo, adiante, seguirei por perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu andando ela montada no jumento, desceu pelo emberto do monte. Eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse a Davi, na verdade, em vão tenho guardado
tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou. De tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faz Deus aos inimigos de Davi. Outro tanto, se eu não deixar até amanhã de tudo que tenho, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se os seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja transgressões. Deixa, pois, falar a tua serva, teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faz este homem Belial, a saber, Nabal, impressão do seu coração, porque tal é ele, que é o seu nome. Nabal, seu nome é loucura. Esta com ele, e a tua serva não vi os jovens, meu Senhor, que enviaste agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, vive a tua alma. O Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora tais como Nabal sejam teus inimigos e que procuram mal contra o meu Senhor. Então a palavra do Senhor está dizendo: não tem como eu pagar o bem que eu faço para alguém e esperar o bem de volta. Muitas vezes eu vou fazer o bem e ela vai me pagar com o mal. Só que eu não preciso esperar o que ela vai me dar, se é bem ou se é mal. Porque a recompensa vem do Senhor. Abigail tomou a responsabilidade para si onde ela não tinha culpa. Ela não fala, foi meu marido. Ela fala, não, a culpa foi minha. Eu não estava em casa para dar de comer para os teus servos. Davi ainda não tinha sido coroado rei. Samuel já tinha morrido, mas Davi estava debaixo sobre uma autoridade, e ela conhecia essa autoridade. Isso é nas nossas vidas. Não espere ter o cargo maior para fazer com excelência. Não espere ter o cargo eclesiástico maior para ter excelência. Não espere o salário melhor para fazer o melhor. O Senhor nos faz administrar um pouco. Abigail, quando vê Davi, corre, desce do jumento e coloca seu rosto em terra. Aleluia. Ela já está dando um ingrediente. Se mova no momento da crise, coloca teu rosto no pó, e assim talvez haja misericórdia. Bater, a porta se abrir. Buscar até que a porta se abra. Se eu colocar a minha boca no pó, com certeza verá misericórdia. Aleluia, glória a Deus. E a palavra continua dizendo, na segunda chave, a primeira, mova-se, a segunda, humildade. Quando Abigail encontrou Davi, a Bíblia diz que ela desceu do jumento e se prostrou com o rosto em terra. E ela disse, a culpa é minha. A culpa não era dela, mas ela subiu para preservar vidas. Isso é evangelho. Às vezes vão assumir pessoas, pesos que não são nossos, pelo bem do futuro de uma família e do propósito. Jesus disse, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade quebra a ira, que a força jamais quebraria. E vamos entrar na terceira chave, sabedoria. Davi declarou, bendita seja você pelo seu bom senso. A sabedoria de Abigail evitou derramamento de sangue, salvou uma casa, preservou o destino. Ela se colocou na brecha entre um homem irado e um homem sensato. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica sua casa. Se você acha que não é sábia, Tiago 1,5 vai dizer, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E aí na palavra de Deus eu continuo dizendo, aleluia, glória a Deus. No 39 vai dizer, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que pleiteou da minha frota, da mão de Nabal, e deteve seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar mal
o mal de Nabal sobre a sua cabeça e mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Abigail, além de se tornar rainha depois da morte de seu esposo, ela reconheceu e ela teve dupla honra. Esperar no processo do Senhor às vezes dói. Só que é melhor viver o que o Senhor tem para nós do que a gente colher e fazer o que a gente quer na nossa mente. Porque o prazer que a gente quer, o que a gente busca é momentâneo. Mas o que Deus nos dá é eterno. Prata, ouro, nada pode arrancar o que o Senhor dá sobre as nossas vidas. Às vezes eu falo, não, mas o que a minha bênção que eu queria, sei lá, era uma geladeira e eu consegui. Mas será que você não conseguiu essa geladeira porque o Senhor foi lá, te ajudou a ter a porta para pagar, te ajudou a gente não faz nada sem Deus. Todas as decisões que a gente precisa ter, seja na vida espiritual, sentimental, familiar, conjugal, financeira, no emprego, a gente precisa buscar a direção de Deus. Abigail evitou um derramamento de sangue, salvou a sua casa, salvou Davi de derramar sangue inocente. Aleluia! Porque pessoas que não tinham culpa iriam morrer por causa de um homem insensato. Então, quando falamos uma mulher sábia edifica a sua casa, não é apenas dentro de 4 paredes. O Evangelho ele vai refletir por onde você andar. Você vai fazer a diferença no seu trabalho, na rua, no transporte. A luz que está dentro de você vai refletir. E foi para isso mesmo que Ele nos chamou, nos capacitou e está nos preparando. Deus! Não é para nós irmos sozinhos, mas para levar a maior parte. Aleluia! Que o Senhor possa tocar profundamente no coração dos irmãos com essa palavra. Porque quando falamos de aqui, falei de Abigail, mas não é apenas falar de uma mulher. A gente precisa ser homens, adolescentes, jovens, sábios na presença do Senhor. Mulheres, cristãos, que não têm medo de levar a palavra, que não se envergonham de levar uma Bíblia, que não se amedronta quando é chamado para a intercessão. Precisamos ter essa ousadia que Deus nos chamou para ter. Pedro fala, Senhor, como isso? Eu sou homem de peixe. E ele fala, Pedro, você agora vai ser pescador de almas. E é isso que o Senhor tem para nossas vidas. Ah, Senhor, não sei, eu não consigo falar, não consigo fazer, não consigo louvar, não consigo pregar. Deus já está te perguntando se você sabe, Ele só está te chamando. Aleluia! Lá no trabalho, eu e a minha amiga, a gente brinca muito. A gente fala assim, então profetiza, Zaqueu, profetiza. Profetiza, Zaqueu, sobre esse vale. Quando a gente tem um problema assim, que só Jesus para resolver. Porque se eu levar na fase carnal, a gente se explode. A gente não resolve, a gente se estressa. Aí a gente fica, profetiza, Ezequiel. Os ossos levantaram, se uniram, a carne voltou a nascer. E o fôlego de vida voltou para dentro. Isso é só Deus. O que é esse teu problema para Deus? É nada. Então não deixa Satanás te abater. Não deixa que ele fale que é impossível, que acabou. É através da tua oração que a tua casa é salva. Todos os dias. Aleluia. E para conclusão, depois Nabal morreu, e sabe o que aconteceu? Davi foi buscar Abigail e ela se tornou rainha. Quem age com sabedoria não termina como vítima, termina honrada por Deus. Hoje o Senhor está levantando não só Abigail, mas homens sábios. Mulheres e homens que servem, se movem, se humilham. Pessoas sábias que tampam as brechas. Você é escravo ou rainha ou rei? Pare de se desesperar para os homens uma honra que vem de Deus.
que só Deus pode fazer. Se posicione. O Senhor diz: se comporte como quem carrega sabedoria, porque eu honro pessoas que se posicionam. Então o Senhor honra quem se posiciona. Se posicione diante da tua casa, se posicione no teu trabalho, se posicione no meio desse problema, se posicione no meio da tua dúvida, na tua incertezas, porque Ele é capaz e Ele faz, Ele infinitamente mais do que pedimos, pensamos. Ele arranca todo medo, Ele lança fora toda barreira, todo impedimento, tudo tem que sair da frente dele. Porque quando Ele libera uma palavra de vitória, é vitória. Todos podem dizer que você não vai conseguir, que acabou, que vai dar tudo errado. Mas o Senhor é aquele que, quando Ele assina o papel, ninguém apaga. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.